Primeiro, vamos dar uma olhada aqui atrás. Opiniões insuladas. Então ele está falando das opiniões, então vamos lá. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, as quais também se dá o nome de espíritos. Então, todo o fenômeno espírita é por inteligências que estão fora do corpo, são os espíritos. Ah, estou aqui, uma caixa caiu sem ninguém mexer nela, mas pode ser o vento. Não, onde ela estava o vento não derrubaria, porque as janelas estão todas fechadas, então ela caiu por uma ação diferente. Coloca ela de novo, vamos ver se ela vai cair por essa ação diferente. Vamos fazer todas as observações necessárias para que a gente possa compreender. Então, um exemplo é simples, mas é necessário para a gente saber discernir. Não podemos fazer afirmação sem repetição dos fatos. Os espíritos, agora, acontece esporadicamente? Mas aí, se aconteceu só esporadicamente, a gente não vai levá-la tão a sério, não vamos colocá-la tão em evidência. Os espíritos constituem o mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços. Temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato. E aí, gente, é que as pessoas mais se assustam quando se deparam com a realidade trazida pela doutrina espírita, que ela não inventou nada, simplesmente explicou ou baseou-se em informações. Paulo diz que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas são os espíritos que ficam em torno de nós, nos acotovelando no dia a dia. Em determinadas cidades, em determinados locais, eles estão em maior quantidade, em outros em menor quantidade, e principalmente nas casas tem espíritos, dos seus mais diferentes matizes, dos mais diferentes níveis de entendimento e de compreensão. E aí é que temos o ponto principal. Como vamos deparar com a realidade espiritual? Com a realidade do mundo dos espíritos, se todos nós ficássemos videntes hoje? Seria um mundo surtado, porque nós não nos preparamos para esse momento. Mas isso não vai acontecer. Mas o importante é nós sabermos que em torno de nós existe uma infinidade de espíritos que nos acompanham, nos intuem, né, nos estimulam. Quando a criança está lá vidrada naquele joguinho, que ela não quer sair do joguinho, cuidado, pode ser por influências espirituais negativas. Assim pode ser a tendência ao vício do jogo da criança. Então a criança tem que ter o limite para ficar jogando. A criança para todo dia ficar jogando o dia inteiro não vai dar bom resultado. Primeiro, o rendimento escolar dela não vai ser bom, porque ela tem que estudar. Segundo, ela vai deixar de fazer exercício, de brincar, de exercitar a musculatura dela, exercitar seus músculos, queimar energia e principalmente suar para jogar toxina fora. Então nós temos que saber estabelecer padrões para a criança saber viver de uma forma equilibrada. Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Aí esse preceito é uma coisa mais delicada aqui, porque muitas pessoas tentam refutar essa informação e por não entenderem perfeitamente. Então, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Então, nós temos que ter cuidado para não... então, porque os espíritos me mandaram fazer isso, por isso que eu fiz e não resisti. Não. Você está encarnado. Você tem a sua quota parte de responsabilidade. Não é compartilhada, não. A responsabilidade dos seus atos pela influência do espírito é 100% sua e 100% do espírito que te influenciou. Não é 50% para cada um. Eu senti tanta raiva de Joãozinho que fui lá e matei ele. Mas porque o espírito que era inimigo dele estava me obsediando. Problema seu, você matou, você vai para a cadeia. E, logicamente, que aquele espírito que te induziu a matar vai sofrer as punições devidas pelas leis divinas e pela espiritualidade maior que gerencia a nossa vida. Então, não vamos usar subterfúgios para justificar nossas atitudes inconsequentes. Vamos agir com bom senso. Isso nós estamos falando de uma coisa bárbara, que é um crime. Agora tem o mundo da corrupção, o mundo dos impulsos sexuais. Hoje está muito em moda a liberdade sexual,
que é muito mais para a libertinagem do que para a liberdade, com consequências seríssimas para o espírito, tanto do aspecto moral como social e da sua própria saúde, da sua própria integridade, porque as DSTs estão aí, e existe, além das DSTs, um negócio chamado choque de consciência, ou choque conscienciológico, que a gente explica no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, baseado nos estudos de Jung, Joana de Ângeles, Amatiz, André Luiz. A gente não inventou nada, nós só comentamos e aprimoramos as informações da homeopatia do ponto de vista espiritual, para a gente ver o tamanho das nossas responsabilidades. Então, se um espírito te induziu a agir de forma corrupta, é porque você já tinha a tendência a ser corrupto, ele simplesmente deu aquela pequena colaborada, sabendo que você ia cair no poço de lama e ele ia dar gargalhada, esquecendo que ele vai também provar do próprio veneno que você tomou. Vamos ter cuidado para sabermos que estamos sendo principalmente monitorados por espíritos. Não é mais influenciado, não, monitorado. Eles estão ali observando a nossa vida e nos cobrarão depois. Você é seu hipócrita. Aí vem lá, uma lista de coisas que você deixou de fazer. Vamos ser mais coerentes. Lembremos que tem sempre pessoas, encarnada ou desencarnada, nos vendo, nos observando, nos olhando. Quarto, os espíritos são os seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos, e que despiram o invólucro corpóreo, de onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Importante a gente observar que esses espíritos não são seres à parte dentro da criação. Então, nós todos somos espíritos que estamos vivenciando uma experiência carnal. Então, quando o espírito está preso ao corpo, Kardec chama de alma, porque ele está tolhido de suas possibilidades, de todas as suas potências. E ao desprender-se do corpo físico, então ele volta ao mundo espiritual e passa a ser espírito propriamente dito. A diferença é muito simples. Você quer ganhar na Mega Sena, aí você vai lá, reza, ajoelha no caroço de milho, pedindo a Deus para você ganhar na Mega Sena, faz o jogo. Aí seu protetor chega à noite, olha para você e fala assim, você quer ganhar mesmo? Aí você está desprovido do corpo físico. Ele chega e fala assim, em questões de segundos nós trocamos informações dos prós e dos contras, do lado bom, do lado perigoso. Aí você fala, não, eu não quero não, não tem coragem de ganhar. Aí você não vai ganhar. Mas você acorda todo cheio de esperança, aí vou ganhar. Aí você projeta aquele mundo de sonhos, e vai lá conferir, não ganhei. Mas sonhar é bom. Mas a gente não deve jogar. Eu não vou falar que você deve ou que você não deve jogar. A sua consciência vai dizer se você deve ou se não deve. Eu simplesmente estou dando um exemplo, relatando um fato que é muito comum de acontecer conosco no nosso dia a dia. E ao estarmos no mundo dos espíritos, nós vamos ter que aprender a viver como espírito. E para viver como espírito, nós temos que saber respeitar aqueles que nos são superiores, até que a gente aprenda a caminhar pelo mundo espiritual. Haja visto a sequência do livro André Luiz, a série André Luiz ou série Nosso Lar, começa em Nosso Lar, termina em A Vida Continua, que é um curso, né? Tinha um amigo nosso que ele falava assim, se você, até o livro Nos Domínios da Mediunidade, você tem pós-graduação no mundo espiritual. Ou nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, você está fazendo um mestrado. E o restante, você está fazendo um doutorado. Então, ler a série de André Luiz é como se você tivesse feito uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado no mundo espiritual. Logicamente que isso é uma comparação didática para a gente entender a importância para nós espíritas estudarmos os livros do Kardec, primeiro, as obras do André Luiz, para nós termos, e principalmente as obras basilares do Emmanuel, aqueles 5 romances, fazem parte de uma sublimação dos nossos sentimentos. Porque ele lhe mostra espíritos altamente comprometidos com a lei e dispostos a cumprir essa lei, o que nos traz a necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o que eu tenho que fazer para me tornar melhor. Portanto, é importante que a gente venha estudar. E outro detalhe que ele coloca ali, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos. É importante nós lembrarmos que os espíritos aqui são naturais aqui da Terra, são poucos. Dos
dos 30 bilhões de espíritos que tem na Terra, talvez aí uns 5 bilhões sejam da Terra, 25 vieram de outros planetas. E, infelizmente, desses 25 que vieram de outros planetas, uns 15 vão embora de tacada, sem chance. Infelizmente. Porque não procuraram aprender a vivenciar os ensinamentos cristãos. E não pensa vocês que aqueles que irão embora são os traficantes de drogas, assassinos, Não. A grande maioria que vai embora são médicos e advogados. O quê? Médico? Sim, médico e advogado. E aí, esses nossos irmãos, eles têm que prestar muita atenção. Não é brigar comigo, não. Nem brigar com os espíritos. É olharem para dentro de seus corações. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Você está atendendo os pobres que batem a porta do hospital? Ou está deixando morrer ali na frente? Você atende tão bem a um pobre miserável que chegou lá todo esfolado, todo machucado, todo quebrado, assim como você atende um rico que chega lá podendo pagar qualquer coisa? Olhe para dentro da sua consciência. Pense. E você, advogado, está defendendo um político que procurou espoliar o país, a nação, tirando o pão da boca de uma pobre criança que está chorando de fome? Ou você está defendendo a justiça e a lei para processar esse cidadão que está tomando atitudes totalmente equivocadas frente às leis divinas? Repare bem, pense bem. Ah, mas eu sou um advogado. Sim, mas você tem uma consciência que prestará contas a Deus. Então todos nós estamos aqui para repensar a nossa vida. Assim como eu tenho que repensar a minha também. Estou aqui servindo de instrumento para dar um recado, mas eu tenho que cobrar de mim mesmo, me observar todos os momentos, para ver se eu estou sendo realmente coerente, se eu estou sendo realmente bom. Eu sei que eu não sou bom. Eu tenho consciência de que eu tenho que fazer o bem, mas eu não sou bom. Há espíritos de todos os graus, de bondade, de malícia, de saber e de ignorância. Está dentro de tudo que a gente já falou. Tem espíritos que têm prazer de fazer o bem, trabalham realmente para o bem, estão imbuídos de fazer o bem e fazem. E existem espíritos que estão aqui para tentar nos atrapalhar, para tentar nos induzir a um caminho equivocado. E compete-nos, a cada um de nós, tomarmos a melhor atitude e tomarmos a melhor ação para nos protegermos do mal e para fortalecer o bem em nós e daqueles que estão ao nosso redor. Lembrando sempre que em qualquer lugar, em todas as situações, teremos todos os tipos de espíritos prontos a agirem quando encontram a brecha apropriada para tomarem aquela ação. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo conforme seus esforços e vontade. Então, todos nós estamos aqui na Terra, vivenciando uma necessidade evolutiva, iremos progredir incondicionalmente, tanto no mundo físico, encarnado, preso a um corpo físico, quanto no mundo dos espíritos. Quando nós estamos na condição de desencarnado, também estaremos evoluindo, também estaremos seguindo o nosso processo evolutivo. Então, nós podemos entender que estaremos sempre evoluindo, sempre buscando entendimento. Assim como o líder das trevas está lá tomando as atitudes de manipulação negativa da política brasileira, ele também está fazendo seu processo evolutivo, porque muitos de nós precisamos passar por determinadas dificuldades financeiras, por determinadas dificuldades morais, por determinadas dificuldades para a sublimação do nosso caráter. Assim também, em um dado momento, ele vai despertar para Deus e tomar a atitude coerente, tomar as ações corretas. Mas para isso, nós precisamos modificar a forma de irradiarmos mentalmente aquilo que a gente expressa normalmente com relação a nossos irmãos que estão na liderança política. Vamos pensar positivamente, vamos emitir bons pensamentos para eles. Se você comenta um erro, se comenta um fato que saiu na mídia, que você te revolta, mas terminou de comentar, fala: ó Deus, desperte esses políticos para Deus. Desperte esses políticos para a sua lei, Senhor. Aí você está contribuindo com o bem, aí nós estaremos ajudando ao progresso da humanidade. Nós seremos sempre instrumentos do progresso, se assim tomarmos a posição
de sermos instrumento do progresso. São felizes ou infelizes de acordo com o bem ou mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, todos nós estamos aqui na Terra para nos aperfeiçoarmos. Então, se nós procurarmos fazer o bem, nós estaremos nos aperfeiçoando e certamente em um dado momento nós vamos ficar tristes porque não fizemos todo o bem que poderíamos fazer. Lógico, isso é natural. Mas, se nós ficarmos fazendo apenas o mal, entraremos num processo de remorso, de arrependimento ou de remorso, que atrapalhará o nosso processo evolutivo por um tempo, até que nos refazemos energeticamente para reestruturarmos nosso conceito de vida e começarmos a viver e a vivenciar melhor as leis divinas e a estruturação do nosso modo de viver. Portanto, todos nós vamos estar aqui para construir e para edificar as bases de um mundo melhor, as bases da lei de amor e de solidariedade. Compete a cada um de nós buscarmos fazer o que for melhor. Todos os espíritos, em todas as circunstâncias, podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Então, todos os tipos de espírito podem trazer a sua comunicação. A questão é, como será essa comunicação? Tranquila? De paz? De serenidade? Refazente para o médium? Ou atormentosa, sofrida e dolorosa para o médium? Depende da necessidade do médium, da necessidade do espírito e daquilo que a espiritualidade programou para aquela reunião mediúnica. Portanto, a reunião mediúnica deve ser feita em um local seguro, quando, após a comunicação de um espírito em extremo sofrimento ou em extrema infelicidade, a equipe de refazimento energético haja para refazer a energia daquele médium que doou ali para a recuperação daquele espírito comunicante. Nono, os espíritos se comunicam por médiuns que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Óbvio, para que o espírito se manifeste no mundo físico, tem que ter um médium. Aí quando ele se materializa, tem um médium? Tem um médium. Mas ele está longe do médium? Mas tem um médium, senão ele não se materializaria. Muitas das vezes ele se manifesta dentro da possibilidade visual das pessoas. E aí são situações das mais adversas, são situações das mais intrigantes. Nós temos que procurar estudar bem a doutrina espírita para, diante de qualquer fenômeno, a gente saber raciocinar sobre ele. Então, o espírito manifestou para a evidência de muitas pessoas puderam vê-lo, mas nem todos. Ele se materializou? Algumas pessoas estavam sob hipnose? Não podemos afirmar, porque nós não estávamos lá, o fenômeno não se repetiu para que a gente fizesse a observação, então nós podemos filosofar. Aqueles que estavam em sintonia com aquele espírito viram, aqueles que já tinham o germe da vidência viram, aqueles que puderam idealizar perceberam. Então tem muitas possibilidades para a gente avaliar, mas não podemos fazer afirmação sem que aquele fato se repita, para que a gente esteja presente fazendo aquela devida avaliação. Na filosofar, podemos, com várias possibilidades, esclarecendo as pessoas de que aquilo é possível. Reconhece-se a superioridade ou inferioridade dos espíritos pela linguagem, de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas, proveitosas. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Então, os bons espíritos eles vão trazer sempre as comunicações boas, vão trazer sempre as boas informações, vão nos mostrar da transcendentalidade da vida, vão nos mostrar da relatividade dos valores terrenos e vão procurar fazer com que a gente melhore moralmente, buscando um entendimento superior para nossas ações. Já os maus espíritos, logicamente, eles vão tentar nos ater dentro daquilo que ele quer. Se ele é muito materialista, vai querer que sejamos materialistas. Se ele é muito apegado à religião X, ele vai querer que a gente seja só daquela religião X. E assim, sucessivamente, até a gente estar, conforme Kardec disse, é uma infinidade de possibilidades de manifestações. Compete a nós sabermos tomar a devida atitude, devida ação e a devida precaução diante de tal comunicação.
Então, as comunicações vão ser sempre boas, porque elas trazem, o espírito vai trazer o seu desabafo, vai trazer a sua mensagem, a sua necessidade de expressão. E a prudência do médium e da sua equipe em avaliar, interpretar, selecionar e buscar ver o que se aprendeu com aquela situação. Os diferentes graus, porque passam os espíritos, se acham indicados na Escala Espírita, o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1, número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. Os espíritos eles serão sempre, na sua essência, a qualidade do bem. Mas devido aos seus conflitos existenciais, os traumas sofridos ao longo das existências, eles vão ter, assim, os seus momentos de angústia, de tristeza, de dificuldade. Para nós podermos fazermos uma boa avaliação, precisamos buscar entender o que está acontecendo ali naquela comunicação, como aquele espírito está se expressando, e procurar orientá-lo quando se faz necessário, para que ele possa entender o seu momento de dor e transcender aquela dor para entrar no processo de refazimento de suas forças. Compete à equipe mediúnica que está ali trabalhando fazer a devida orientação para que ele possa encontrar em si mesmo a força necessária para a sua reestruturação no processo evolutivo. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos e as comunicações, elas não são para lisonjear o médium, elas são um momento de trabalho, assim como no seu trabalho você vai produzir, por exemplo, você trabalha numa oficina, você vai produzir uma peça muito perfeita, mas você vai sujar as mãos. E assim você pode polir simplesmente uma peça e não precisar sujar as mãos. Então, a gente deu um exemplo simples, porque tem momentos que o médium vai fazer uma mensagem, que as pessoas, nossa, esse espírito estava sofrendo. Não é para falar assim para o médium, olha, que mensagem estranha que você recebeu, tem que vigiar mais. Não, ele trouxe a mensagem do espírito. Compete à equipe orientar esse espírito, se ele estiver equivocado nos padrões morais e éticos em relação àquilo que nós acreditamos, que é a moral e ética cristã. Se ele estiver equivocado nisso, ele vai ser orientado, vai ser auxiliado a compreender, a buscar um novo caminho. E, se ele trouxer uma mensagem de elevação, compete-nos a lermos. Não é do médium a mensagem, o médium foi apenas um instrumento. E o médium tem que lembrar que ele é sempre importante dentro da mediúnica, muito importante. Mas a mediúnica também é muito importante dentro dele. É um caminho de mão dupla. O médium é importante para a mediúnica é importante para o médium. A equipe é importante para o médium e o médium é importante para a equipe. Então todos nós, o médium não faz falta, se ele for embora, vem outro. Mentira. Os médiums são necessários dentro daquela casa. Não é para ele ir embora. Seja qual médium for, seja médium incorporação, médium de psicografia, o médium vibracional, aquele que só senta lá na cadeirinha e fica lá na reunião todinha quietinho, não vi nada, não sei nada, mas ele está lá, assiduamente, colaborando vibracionalmente. Então todos são importantes e todos têm que ser respeitados. É muito importante dentro da reunião mediúnica que todos se respeitem e cultivem o respeito mútuo entre si. Todos nós somos espíritos necessitados de um processo evolutivo, do amparo uns dos outros. E precisamos de sermos respeitados e de respeitarmos. E temos que entender que tem colegas nossos que sabem mais do que a gente. Ele estudou mais. Ele estuda mais. Respeitem. Mas eu não consigo entender o que ele fala. Estude, se vire, procure raciocinar, converse com ele depois. Eu não entendi isso que você falou. O que você quis dizer? Antes de tomar uma atitude grotesca ou ridícula, para constranger e fazer com que esse ou aquele abandone aquela reunião e vai buscar outra, por falta de habilidade de convivência entre aquelas pessoas do grupo. Então, tem regras, tem disciplina e tem também bom senso para as pessoas aprenderem a conviver. Mas o que você fala ninguém vai entender. Estudem, tem que estudar. Está coerente com a doutrina? Mas eu não entendi nada, mas está coerente com a doutrina, vamos estudar. Mas eu não sei se está coerente, agora eu não lembro direito, então vamos gravar.
Grava a mensagem. O André Luiz, no livro Desobsessão, ele fala que a mensagem pode ser gravada e estudada depois. Grava, depois ouve. Chega para uma pessoa de confiança. Você pode ouvir essa mensagem. Isso que o fulano falou aqui está coerente? Que eu não entendi. Tudo bem. Vamos nos respeitar mutuamente. Nos respeitarmos mutuamente.